Bom, quando nós falamos em produtos de média e alta pressão, a primeira questão que surge é o que é média e alta pressão, né? Nós temos como conceito que média pressão são pressões de trabalho que estão na faixa entre 10 e 20 mil PSI e alta pressão na faixa de trabalho entre 20 e 60 mil PSI para diversos sistemas e aplicações tais como sistemas de limpeza e jateamento com água, sistema de corte com água, bancada de teste e calibração, sistema de comando, de comando e controle de processo, instrumentação, sistemas de injeção, ok? Bom, quando nós falamos em conexões MP e HP, também conhecido muito no mercado como conexões cone-rosca, isso vai ser o foco dessa primeira parte da nossa apresentação. E na Swagelok, elas estão disponíveis em aço inox 316, em ligas 2507, né, o Super Duplex, e também em 625. Atendendo pressões de trabalho até 60 mil PSI, dependendo, é claro, do diâmetro da conexão e do tipo de conexão, como, por exemplo, diversos tipos de conexões nós temos, como NPT, cone-rosca, JIC e Type-M, no caso de mangueiras. Tá? Nas diversas configurações, como, por exemplo, luvas ou uniões, adaptadores, cruzetas, conexões bookhead, cotovelo, T's, caps, e também as conexões que fazem parte da própria conexão cone-rosca, como, por exemplo, os colar e os glandes. Como opções adicionais, nós temos, por exemplo, para o caso de trabalho com gases ácidos, nós temos conexões que vão de encontro a NACE. Também como opções adicionais, temos glandes anti-vibração e também discos de ruptura. Quando a gente fala em conexão MP e HP, eu vou falar um pouquinho de como que nós conseguimos distinguir uma conexão MP e uma conexão HP. Quando nós falamos em uma conexão MP, a gente vai perceber que nós temos aqui o colar da conexão, o glande, e aqui está o corpo da conexão, tá? Onde trabalha o tubo dentro aqui. Uma conexão MP, o colar trabalha à frente da glande. Já numa conexão HP, o colar ele trabalha dentro da glande, tá? Nós podemos ver aqui algumas partes das nossas conexões, como o colar numa conexão MP, né? O colar, a glande e o tubing, onde ele possui aqui um cone, né? E também uma rosca esquerda. O sistema de vedação nas conexões cone-rosca, eles são metal-metal, onde nós temos aqui no cone macho um ângulo de 59 graus, que ele faz uma interferência com o cone 60 graus fêmea, né? Quando eles se encontram ali, há o aperto adequado via torque e fazendo com que essa vedação metal-metal aconteça. Temos vários produtos em nossa linha para cone-rosca, como válvulas esferas, válvula de duplo bloqueio e purga, check valves, tubings, válvulas agulhas, válvulas de alívio, conexões e também válvulas esfera para serviço subsídio. As conexões cone-rosca ou MP-HP, elas necessitam de algumas ferramentas na preparação do tubing que serão usados nessas conexões. Tá? Nós temos, por exemplo, aqui o conificador, né? É o que vai prover o cone 59 graus no tubing, e nós temos aqui a ferramenta de abertura de rosca esquerda para fixação da glande. Temos também aqui outros acessórios, né, de acordo com os diâmetros das conexões e tubos que serão usados,
né? E também alguns spare parts, como lâminas e assim por diante. O procedimento de instalação dessas conexões cone-rosca ou MPHP, elas se dão em duas partes. Primeira parte é a preparação do tubing, onde nós vamos prover, onde nós vamos fazer o cone no tubing, esse cone 59 graus, através da ferramenta de conificação, né? Nós temos aqui algum passo a passo, né? Você coloca a ferramenta em uma morsa para garantir a fixação dela, né? O suporte adequado. Aqui nós inserimos o tubing nessa ferramenta. Há necessidade de uma lubrificação aqui com um óleo adequado. Depois nós giramos gentilmente a manivela, onde vai fazer com que o tubo ele vá ganhando a forma necessária. E após isso, há necessidade de nós fazermos o escareamento, né, das rebarbas do tubing, tá? Para posteriormente nós colocarmos aqui a nossa ferramenta de abertura de rosca, né? E finalmente a gente tem esse tubo preparado, né? Tem que ser adequadamente limpo, né? Observando todo o procedimento cuidadosamente. E aqui nós temos tanto a ferramenta de conificação do tubo como a máquina de abertura, a ferramenta de abertura de rosca. A segunda parte desse procedimento de instalação de uma conexão cone-rosca é a parte da conexão propriamente dita, onde você tem aqui o corpo da conexão, você tem o colar, você tem a glande e o tubing previamente preparado, onde nós precisamos inserir o tubing na glande, rosquear o colar nesta rosca esquerda até 2 fios de rosca. Após isso, introduzimos esse tubing com o colar e com a glande no corpo da conexão. Após isso, nós providenciamos um aperto por toque, onde a tabela de torque se encontra no nosso catálogo. Nas conexões MP e HP, existem algumas preocupações com relação à fabricação dessas conexões, né? Por exemplo, quanto à instalação delas, né? A instalação são necessários ferramentas especiais, óleos de corte, para que você esteja providenciando adequadamente o preparo do tubing. Também requer uma mão de obra qualificada e um profissional experiente. E existem também alguns desafios na instalação desse tipo de conexão. Por exemplo, os tubos dessas conexões, geralmente, eles possuem um peso um pouco acima, devido à espessura de parede, e também estão sujeitos a alguns retrabalhos, né? Como, por exemplo, outro fator é a confiabilidade da instalação. Por exemplo, a instalação inicial ela pode criar uma oportunidade para vazamento se não for executado adequadamente a preparação do tubing, a gente vai ver um pouquinho à frente, e também a correta montagem da conexão no tubing. Também a vibração, sistemas que têm excesso de vibração podem comprometer a confiabilidade ou a manutenção constante desse sistema. Por isso, em sistemas com muita vibração, é necessário a adição de glandes antivibração que podem também agregar alguns custos a esse sistema. Além disso, as conexões, elas possuem um dispositivo de segurança, que está aqui, o orifício de segurança, para que quando, no caso de haver algum vazamento, né, ele possa ser identificado aqui por esse orifício de segurança. Porém, há uma contrapartida, e que esse orifício, em ambientes que existem muita salinidade, por exemplo, ambientes marinhos,
onde há um frequente... a atmosfera é carregada de sais, esse orifício de segurança ele pode servir como um coletor destes sais, né, fazendo que aquele ponto seja um ponto susceptível à corrosão. Tá? Quando nós falamos em falhas na preparação do tubo e que deve ser feito com ferramentas adequadas e um profissional experiente, é para que sejam evitados estes problemas que vocês podem ver aí exposto. Né? Por exemplo, uma ferramenta, quando não está adequada para trabalho, ela pode produzir alguns riscos no cone, onde estes riscos no cone vão servir de pontos de vazamento, porque a vedação metal-metal ela vai ter esses pontos de fragilidade aqui. Assim como, quando não é feito adequadamente a abertura, a confecção desse cone, podem haver aqui marcas profundas no cone também, que são pontos de vazamento. Outro cuidado que deve ser tomado na preparação do tubo, e apontamos aqui uma falha, é que, por exemplo, aqui vocês podem ver que há muitas rebarbas neste tubo, ele não foi devidamente escariado. E quando há essas rebarbas, por exemplo, são sistemas que podem operar até 60 mil PSI, essas rebarbas se soltando daqui, ela vai danificar terrivelmente o sistema hidráulico onde esta conexão, onde esse tubo estiver trabalhando, ok? Também nós podemos ver aqui alguns problemas com relação à deformidade mesmo no cone, tá? É uma área aqui onde foi inadequadamente trabalhado este cone e houve aqui uma retirada de material no ponto de encontro com o corpo da conexão. Tá? Então, são conexões que necessitam um expertise do profissional, ferramentas adequadas para este tipo de trabalho. Ok? Então, a minha apresentação, por enquanto, eu encerro aqui. O Diogo vai estar assumindo daqui para frente. Eu agradeço a todos. Tá? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Marcelo falou e o Liberty, eu me chamo Diogo Carreiro, tá? Eu vou abrir a câmera aqui para poder me apresentar. Tá? Meu nome é Diogo Carreiro, eu sou consultor técnico da Swagelok, responsável pelo atendimento às empresas de óleo e gás no Rio de Janeiro. Tenho um foco dedicado para as empresas de produção, né? O Marcelo é mais voltado para a exploração, e também faço parte de um time global da Swagelok, a qual é responsável por gerir e tratar contas especiais durante fase de construção de plataforma ou de usinas, enfim. A gente tem um time dedicado aí para poder fazer esse trabalho desde a concepção do projeto, tá? Dando andamento, pessoal, vou só fechar minha câmera aqui. Dando um andamento na apresentação, eu vou iniciar falando sobre uma conexão que a Swagelok dispõe também para pressões de trabalhos até 20 mil PSI, que é a nossa conexão FK, a nossa linha FK. Importante ressaltar que a gente tem essa conexão em materiais de aço inoxidável 316, Alloy 2507, Alloy 625, né, que são aí ligas assim, mais especiais que possuem uma resistência maior à corrosão, principalmente em ambientes aí salinos. Tá? Como eu já informei, a pressão de trabalho ela é limitada até 20 mil PSI e ela possui uma instalação confiável e à prova de vazamentos. Tá? Assim como o cone rosca, ela possui uma vedação metal-metal, porém ela foi projetada para aplicações com gases de pequenas moléculas, ou seja, numa condição, vamos dizer assim, onde a estanqueidade seria um desafio maior. Por exemplo, uma aplicação talvez com hélio ou com hidrogênio, a qual são moléculas aí comparadas a nitrogênio ou outros gases, são moléculas menores. Tá? O interessante dessa conexão é que ela tem uma resistência à vibração. E a gente vai ver mais à frente uma comparação entre elas, que nós não precisamos de um dispositivo adicional
para aumentar a resistência à vibração da conexão no processo. E nós temos 3 opções de tubing, né? E é importante ressaltar que todas essas informações de qual tubing utilizar, sobre os diâmetros, isso está no nosso catálogo. O nosso catálogo, as nossas literaturas, elas costumam ser assim, bem detalhadas, com o objetivo de poder clarificar todas as dúvidas dos nossos parceiros. Tá? E um ponto interessante é que nós conseguimos utilizar um tubing 2507, ou seja, isso para vocês podem ser alguma novidade, né? Talvez utilizar a conexão 316 com tubing 2507, porque na nossa conexão convencional isso não seria possível. Mas existe uma relação de dureza entre o tubo e as anilhas, né? Principalmente a anilha traseira. Então, nesse caso, a tecnologia dessa conexão FK, principalmente nas anilhas, ela tem uma tecnologia, vamos dizer assim, com uma alta performance. Então, sendo possível utilizar o tubo em super duplex. Em relação à instalação, ela é rápida e fácil. Nós vamos ver mais à frente que não existe a necessidade de um ferramental especial e é possível fazer uma inspeção assim que for feita a montagem. Tá? Antes de mais nada, vamos entender como é que funciona o procedimento, né, de crimpagem, ou seja, de montagem, quais são os efeitos que isso vai ocorrer durante a minha montagem nos meus componentes. Vamos lá. Aqui nós temos o corpo fêmea, né, o corpo da conexão fêmea. Tá? E aí temos a porca macho, que diferente das nossas conexões do planilha convencional, a porca seria fêmea, então nesse caso a porca é macho. E aí nós temos a anilha dianteira, tá? Que ela é responsável por garantir a vedação do sistema. Tá? Notem aqui que ela tem uma superfície, superfície de área de contato maior com o corpo da conexão, tá? E também com o tubo. E nós temos também a anilha traseira, que é, como eu mencionei, ela garante aí uma performance de resistência à vibração superior comparada ao MP. E assim, um ponto importante é que as duas anilhas elas fazem a crimpagem no tubo. E notem aqui que o ponto de contato, essa superfície de contato, ela tem assim, as tensões delas são distribuídas dentro dessa área de contato, ou seja, evitando que seja apenas um ponto de tensão e fragilizando o material. Tá? Em relação aos materiais, a Sojaloc dispõe de diversos componentes já adaptados para conexões FK. Né? Obviamente, as conexões que a gente mencionou nos slides anteriores, válvulas esferas, válvulas de retenção, válvulas de alívio, tubings, válvulas agulha e válvulas de duplo bloqueio e purga, as famosas DBBs. Em relação ao ferramental, e esse ferramental aqui é mais uma boa prática, não é um ferramental que talvez seja extremamente necessário, né, a depender do diâmetro. Nesse caso, nós teríamos aqui uma ferramenta de pré-crimpagem. O que seria isso? Imagine que eu vou fazer um retrofit em algum componente e eu tenho um acesso um pouco ruim lá dentro do meu... Por exemplo, vamos citar um exemplo dentro da nossa realidade de óleo e gás, uma HPU subsea. Né? Então, eu posso fazer uma crimpagem antes na minha oficina e depois fazer um aperto adicional, ou seja, eu já levo o tubo com a porca e com as anilhas. Aqui embaixo, nós temos o calibre de profundidade, que é justamente para garantir a distância necessária desse trecho do tubo que vai ficar dentro da conexão, e veremos mais à frente como podemos utilizar essa ferramenta. Do lado direito, nós temos uma ferramenta de pré-crimpagem, porém para diâmetros acima de meia polegada. É recomendado porque você teria um esforço maior se você fosse fazer de forma manual, e aqui, através de um dispositivo, né, uma bombinha hidráulica, a gente consegue fazer esse primeiro aperto e depois só ajustar no local. Tá? Sobre o procedimento de instalação, faremos aí, seguindo o entendimento do próprio Marcelo, vamos dividir em 2 partes. A primeira parte, sempre a preparação do tubing, né? Eu preciso garantir aí que esse tubing está bem armazenado, que não teve nenhum defeito durante a retirada dele do nosso estoque. E aí eu utilizo um guia de serra para eu garantir que eu estou cortando esse tubo de forma faceada e, obviamente, por ser um princípio aí mecânico,
né, isso vai gerar rebarbas no meu tubo e, obviamente, eu vou ter que eliminar essas rebarbas para que o tubo tenha um acabamento. E aí vamos para a segunda parte, que seria a montagem da conexão em si. Tá? Os nossos conectores, eles vêm com um dispositivo plástico na porca macho e nas anilhas, justamente para garantir que os componentes estão na posição correta. Não há necessidade de desmontar, verificar, conferir e colocar de novo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Digamos aqui, vamos usar um exemplo que eu já tenho a tomada lá, eu já tenho minha conexão FK, eu só estou substituindo aqui, fazendo um novo trecho de tubo e colocando porca e anilha nova. Então, assim, o primeiro passo é inserir esse conjunto no corpo da conexão. O segundo passo, eu vou remover esse dispositivo de plástico e sigo aí para inserir meu tubo. Nós comentamos em alguns slides anteriores sobre a ferramenta o calibre de profundidade, que eu preciso garantir exatamente que meu tubo tocou aqui num batente que tem dentro da conexão. Eu não posso deixar esse meu tubo afastado, né? Até porque eu preciso de uma área aqui para poder fazer a vedação e a crimpagem das anilhas. Tá? Então, esse calibre de profundidade, ele me garante que esse trecho aqui, ó, ele está sendo respeitado, tá? Então, uma vez feito isso, eu vou efetuar a montagem. E existem dois procedimentos de montagem, a depender aí do que vocês acharem melhor, né? O primeiro, essa montagem, ela pode ser por geometria. O que seria por geometria? Você pode utilizar uma ferramenta comum e você dá uma volta, né? Você marca ali talvez você pega uma canetinha, marca para você ter uma referência, pode marcar aqui no corpo e na porca para você ter uma referência e você vai dar uma volta e vai efetuar a montagem. Uma outra alternativa também a montagem ela pode ser feita por torque. Então você tem no nosso catálogo, é possível encontrar o torque necessário a depender do diâmetro. E aí um ponto interessante que a gente mencionou sobre a questão da inspeção. A Swagilock dispõe de um calibre justamente para poder certificar que essa montagem foi feita corretamente. Ou seja, se essa minha ferramenta ela não entrar entre a minha porca e o meu corpo, eu estou garantindo que foi feita a montagem correta. Porém, se ela entrar, ou seja, isso não foi feito o procedimento de montagem conforme a recomendação do fabricante. Tá? E o outro ponto, talvez vocês já estejam se perguntando sobre remontagem. A remontagem, ela requer torques específicos. Então, se eu desmontei e vou montar de novo, existe uma tabela de remontagem que também está presente no nosso catálogo, tá bom? Seguindo, pessoal, eu queria fazer uma breve comparação aí entre as conexões MP, né, cone rosca e FK. Então, vamos recapitular aqui o que foi abordado até o momento no webinar. Entendemos aí que a conexão MP, né, a conexão cone rosca em geral, MP-HP, ela requer procedimentos de instalação complexos, ou seja, eu preciso abrir um cone no meu tubo, uma rosca esquerda, eu preciso garantir que tudo isso tenha sido feito de forma correta e eu necessito de um ferramental especial para isso, tá? Eu sei também que eu preciso de um custo extra para uma questão de opção de antivibração. Então, eu teria que ter outros dispositivos, né, para poder garantir e ter uma resistência melhor à vibração no meu processo. Como eu já falei, envolve ferramentas especiais, lubrificantes e consumíveis. Esses consumíveis, eu me refiro aos consumíveis das ferramentas, né? Você tem uma ação mecânica, obviamente você tem uma lâmina que vai fazer a rosca, você tem uma lâmina que vai fazer o cone, e são ferramentas que vão se desgastar e eu vou precisar trocar, né, de acordo com o tempo. E uma informação importante, que isso ela está totalmente atrelado à responsabilidade do próprio operador. A gente não consegue, por exemplo, medir, não consegue fazer uma inspeção e garantir que todo o procedimento foi feito correto, tá? Porque geralmente, quando se faz um sistema MP ou HP cone rosca, você fez todas as suas conexões, montou os componentes nos seus kits, você vai fazer um teste. É muito comum de algumas conexões falharem e você ter que refazer, né? Ou seja, gerando um retrabalho. Tá? Eu acredito que quem trabalha diretamente com essas conexões, em algum momento já passou por isso. Comparado, a FK, ela tem um processo inovador, porque ela considera as conexões do planilha, né? Ou seja, um processo simples, e ele já vem pré-montado
né? Como eu falei, você tem essa ferramenta, na verdade, esse equipamento aqui plástico, que já garante aqui que todos os componentes estejam na posição correta. Eu tenho uma resistência superior à vibração. A minha montagem, ela é fácil, eu consigo fazer utilizando ferramenta comum, e eu consigo fazer uma inspeção na instalação, ou seja, garantindo que a minha instalação fique estanque. Então, se foi seguido todo o procedimento, coloquei o cabo, ele não entrou, está sossegado, ou seja, o processo está ok, podemos seguir, testar, que não vai dar vazamento, tá? Eu queria muito, pessoal, poder mostrar esse vídeo, mas devido à quantidade de pessoas no nosso webinar, e talvez também a gente depende do fator de internet para que isso seja possível, mas nós temos no nosso canal um vídeo que exemplifica aí o tempo de montagem de uma conexão FK e de uma conexão cone rosca. Eu até peço a Fabi, se possível, se puder colocar ao final o link desse vídeo para quem tiver interesse poder assistir. Em resumo, o que acontece? Perceba que eu printei aqui, de fato, o momento final do vídeo. Então, a gente pode chegar à conclusão que uma montagem de MP, HP cone rosca, ela leva 5 vezes mais do que uma montagem de FK. E dito isso, eu queria fazer um teste, uma dinâmica que, obviamente, eu vou falar e a gente vai raciocinar aqui em conjunto. Tá? Digamos que eu tenho que mostrar, que eu tenho que montar um sistema exatamente como esse daqui, tá? Eu tenho talvez uma tomada, um adaptador, um T para uma válvula, talvez aí seria um dreno, e uma válvula que vai para o meu processo ou para algum instrumento, tá bom? Vamos imaginar desse jeito aí, tá? Então, esse projeto ainda está no nível básico. O que eu devo levar em consideração? Vamos lá. Primeiro caso, um fator montagem, né? Eu sei que a conexão MP, ela leva 5 vezes mais do que uma conexão FK. Ok. Agora, vamos para uma relação, eu gostaria de apresentar uma relação aqui de preços, não usando os preços, mas assim, utilizando os fatores, eu vou sempre denominar aí todos os meus itens de MP, HP, cone rosca como um fator 1 e vou fazer uma comparação dele com a FK. Então, vamos lá. A minha barra verde aqui nesse gráfico de relação de preços é exatamente representando a conexão FK. A barra azul, ela está representando a conexão cone e rosca. Então, vamos lá fazer as analogias. Para tubing, e aí eu estou considerando aqui um sistema com conexões de 1/4, válvulas de 1/4, e nesse caso, o tubing aqui para FK eu considero em 2507, em super duplex. Então, eu consigo ter essa definição que o meu valor ali do tubo em 2507 comparado ao tubo MP, ele gira em torno de 30% a 40% do preço do tubo MP. E detalhe, tubo em 2507, uma liga especial com PREM, ou seja, com uma resistência à corrosão maior comparada ao inox 316, que nesse caso a gente está considerando aqui para o sistema MP. Para as válvulas, o fator ele é o mesmo, porque são válvulas de mesma tecnologia, porém com os adaptadores MP para MP e os adaptadores FK para sistema FK, ou seja, a tecnologia, os internos são os mesmos. Tá? E para as conexões FK, elas são 2,5 vezes, o preço delas são 2,5 vezes maior comparado ao MP. Então, beleza. Tivemos aí essa definição. Agora, como é que a gente consegue medir isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Obviamente, puxando aqui para o meu mercado de atuação, né, onde a gente acaba tendo uma vivência maior, estamos trabalhando aí em um projeto de HPU subsea, qual será necessário montar 60 linhas conforme o croquis no slide anterior, ou seja, dentro desse sistema, eu tenho uma linha conforme aquele croquis anterior e eu preciso mensurar esse projeto, quanto tempo eu vou levar. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos passar aqui. Eu tenho a minha colinha aqui, né? Esse aqui é o sistema que eu desejo montar, tá? Eu tenho meu gráfico de tempo de montagem, eu tenho a minha relação de preços. Isso vai ser importante para a gente poder definir aí qual que a gente vai usar.
primeiro passo é o seguinte, a gente precisa determinar a quantidade de conexões, ou seja, não é conexões, quantos T's, quantos conectores machos, não é isso. Nesse caso, as conexões, vamos pensar aqui comigo, são 8 conexões. E aí, o que seria esse número 8 aqui? Por exemplo, eu tenho uma conexão FK aqui, eu tenho uma conexão aqui, FK também, eu tenho uma outra aqui, ou seja, já foram 3. Então, vamos continuar. 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 conexões. Se são 60 sistemas como esse aqui, multiplico por 60, eu acho 480 conexões. E aí, vamos definir qual seria o tempo de montagem para isso. Então, eu pego esses 480, multiplico aí por 5 e divido por 60, tá? Então, eu acho aí a quantidade de horas e, obviamente, considerando aí 8 horas por dia de trabalho, isso daria aí 5 dias, tá? A mesma coisa aqui, né? O 480 conexões multiplicado pelo tempo, né, em minutos, dividido por 60 para achar a quantidade de horas, acho 8 horas um dia, seguindo aquela linha de que cone rosca é 5 vezes maior que FK. Tá, beleza. Agora, vamos pensar que eu preciso de mão de obra para efetuar esse serviço. Então, vamos pegar aqui, usando um fator 1, né, não vamos usar valores, mas usando um fator 1 como um custo de uma mão de obra, então, obviamente, cone rosca, se eu tenho mais dias trabalhados, ele vai ser maior. Então, seguindo a mesma relação, 5 para 1, tá bom? Então, seguindo, vamos para o material. Então, no material, vamos considerar aqui os fatores que nós colocamos aqui no nosso gráfico. Então, para tubing, eu tenho um fator 1, para a válvula um fator 1 e para as conexões um fator 1. Então, eu acho aqui 3. Tá? Para o FK, eu tenho um fator 0,3, tá? Que é o tubing comparado ao tubing de cone rosca. Fator 1 para a válvula, que seria mais ou menos o mesmo preço, né? Está bem próximo. E o fator 2,5, porque a minha conexão FK ela tem um custo quase 3 vezes, né? Comparado ao cone rosca. Então, vamos ao total, somando o meu serviço com o meu material. Então, eu tenho aqui, para cone rosca, um fator 5 de serviço, somado ao material, que daria 8, e o FK eu tenho 1, mais 3,8, né, que seria do material, acho 4,8. Então, vamos fazer essa relação. E no final, chegamos à conclusão de que a gente consegue reportar um saving aí de até 40%, considerando um projeto em FK. Por que às vezes é difícil isso talvez justificar quando a gente tenta introduzir o FK? O que acontece é que as analogias elas são feitas de forma pontual. Por exemplo, eu analiso conexão por conexão e eu acabo não analisando o processo como um todo. Então, perceba que se a gente botar fator de serviço, né, de tempo de montagem, de conexão, de tubing, no final, o custo de um projeto FK ele fica bem mais atrativo comparado ao cone rosca. E detalhe, não estamos considerando tempo de retrabalho, não estamos considerando aquisição de ferramentas especiais para poder fazer o cone e a rosca esquerda no tubo, tá bom? Então, pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês. Agora, só para a gente recapitular em termos de produtos, o que nós conseguimos trabalhar junto aos nossos clientes e parceiros, vamos fazer essa divisão de média pressão e alta pressão, até 20 mil até 60 mil. Para média pressão, a gente consegue ter todos os componentes, como válvula esfera, válvula de retenção, conexões MP, nesse caso, que o HP está para 60 mil, DBB e manifolds, válvula agulha, conexões para tubos, que nesse caso seria a série FK, válvula de alívios e tubos. Já para alta pressão, para 60 mil PSI, isso já é limitado. E é importante, pessoal, que existem os diâmetros já determinados para cada tipo de sistema e eles estão no nosso catálogo. Então, para uma alta pressão, eu vou ter válvula de retenção, conexões HP, válvula agulha e tubos. Então, essa os meus componentes, né, a minha gama de produtos é um pouco mais restrita. E aí, finalizando a nossa apresentação, a gente pode entrar já nas aplicações, onde que nós podemos encontrar esses sistemas.
né? Aqui é um equipamento que é utilizado no nosso mercado de óleo e gás, chamado de test stand, né? Que são equipamentos para operar um outro equipamento subsea. Então, aqui eu tenho diversas linhas aqui hidráulicas que vai através de movimentação de fluido, ou seja, ela vai abrir ou fechar a válvula, né? Aqui também a gente tem alguns exemplos de HPU subsea, ou seja, na verdade, HPU topside, né? Ela opera as válvulas de cabeça de poço para poder abrir. A gente tem aplicação também com skid de injeção de químicos. Por muitas das vezes eu tenho alguns pontos com altas pressões, porque eu tenho uma coluna enorme, né? Vamos pensar no pré-sal, eu tenho uma lâmina d'água, eu preciso introduzir talvez esse gás ou qualquer componente desemulsificante, isso no meu poço, então eu tenho essa coluna, então eu tenho que ter uma pressão superior. Eu tenho também aqui o Wellhead Control Panel, né? Que é muito usado também aí durante a fase de exploração, tá? Nós temos também aí aplicações com árvore de Natal, ou seja, continuando aí com o equipamento subsea, está lá na cabeça do poço, nos próprios linhas hidráulicas ou linhas de gases que estão aqui, que comutam aqui entre os canais da árvore de Natal. E a gente também tem aplicações aí para sistema de tratamento de superfície. No caso aqui é um hidrojato, né? Você limpando aqui um tarugo ou fazendo um processo de jateamento através com a água em alta pressão. E também teríamos aí também água em alta pressão para ferramentas de corte, né? Então, isso é um pouco do nosso webinar, né? Eu espero ter atendido aí de forma técnica, né? Espero que tenha sido claro. E nesse momento finalizo e abro para as perguntas. Marcelo e Diogo, muito obrigado pela apresentação. Nós já tivemos 2 perguntas aqui e interações do Rogério Rodrigues e não sei se do ou da Crystal, me perdoe, e eu agradeço aqui a participação. Conforme o Diogo mencionou, nós estamos aqui abertos a mais perguntas. Para quem quiser fazer uso, por gentileza, coloquem aí as suas perguntas no nosso chat. Aqui nós temos aqui os contatos tanto do Diogo, quanto do Marcelo, quanto do Fernando Pérez, para que caso alguém queira fazer alguma pergunta no privativo, fique absolutamente à vontade. A Fabiana já postou aqui para nós no site, no chat também, os vídeos, o link dos vídeos que foram mencionados na apresentação pelo Diogo. E aqui nós ficamos então para perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Belucci. Vamos lá, Felipe, que é da Sandvik. As tubulações de média e alta pressão 316, 2507, 625, utilizadas pela Swagelok, são de quais fornecedores? Pergunto, pois a Sandvik possui uma linha extensa para essas aplicações críticas, a qual é fabricada na usina na Alemanha. Pérez quer responder ou podemos responder por aqui? Se você estiver disposto a responder, fica absolutamente à vontade, você e Marcelo, e caso vocês precisem de qualquer ajuda do suporte técnico, é só levantar a mão que ele está aqui a postos. Tá, não, beleza. Na verdade, Felipe, obrigado pela sua pergunta. A Sandvik é uma grande parceira da Swagelok, né? Então, isso de uma forma global. Então, já existe essa parceria. Então, os tubos, tanto o tubo quanto o material das conexões, a Sandvik que acaba aí com a parceria com a Swagelok acaba fornecendo, né, obviamente, de acordo com aquilo que é solicitado pela Swagelok, né, e não pela norma. Obviamente, atendendo a norma, mas nós temos os nossos requisitos que são baseados na norma, mas com algumas informações adicionais. Tá? Então, a gente já tem a Sandvik aí como um parceiro a nível global. Obrigado, Diogo. Vai ter um complemento aqui do Pérez. Olá, Felipe. Eu entendo a sua pergunta e é claro que nós temos esses produtos para ser aplicados os materiais especiais que são produzidos pela Sandvik. No meu entendimento, os tubos, o cliente, acredito que ele determina a utilização e é claro que ele precisa de uma conexão para a montagem em conjunto com os tubos. O 2507, é claro que nós temos aí uma parceria, como mencionou o Diogo. O 316, o 625, penso eu que fica ao critério do fabricante no equipamento, quando ele tem a necessidade de utilizar essa tubulação e no mercado ele buscar.
E a nossa conexão está praticamente positiva para efeito de montagem junto a esses materiais. Obrigado. Obrigado, Pérez. Temos mais uma pergunta aqui. Só um minuto, por gentileza. Vamos lá. Existem conexões em Asteloy ou 6 Mole? Essa pergunta é do Heitor Vitor, da Petrobras. Bom, Pérez, você pode responder aí? Bom dia, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos, porém, para a classe de pressões que consideramos como baixa pressão, até 10.000 PSI, para diâmetros de 1/4, acredito que nós podemos estar trabalhando nesse tipo de material. Na categoria de média pressão, nós teríamos aí o 2507, que é o Super Duplex, o Alloy 625 e o Alloy 825. Você acredita que esses dois materiais poderiam ser compatíveis com o seu fluido? Vamos lá. Por hora não temos nenhuma... Acredito que sim, o Heitor está comentando aqui. Opa, que bom. Então, podemos verificar essa questão da sua necessidade. Você, por gentileza, fica em qual região aqui a Petrobras? Situado em qual estado, por favor? O Heitor está comentando aqui, trabalhamos com óleo com gases dissolvidos, Rio de Janeiro. O Heitor, acredito que seja o Heitor do SEMPES, né, que é atendido pelo Rogério Rocha, correto? Exatamente, ele inclusive está colocando aqui, o Rogério Rocha nos atende, isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Heitor no passado. Ok, Heitor. Acredito que a nossa linha, a série FK, para os seus trabalhos, acredito eu que você deve fazer algum estudo de caso, algum tipo de pesquisa ou montagens rápidas, em onde você precisa ter uma resposta também bastante rápida na sua montagem ou desmontagem. Essa categoria de conexão vai te atender plenamente à sua necessidade, considerando que as ligas dos materiais, como você mesmo comentou, também podem ser positivas para a sua aplicação. Ficamos à sua disposição e muito obrigado aí em participar no nosso webinar. Obrigado, Pérez. Enquanto nós aguardamos mais alguma... ele está comentando aqui, trabalhamos com testes de permeabilidade relativa com temperatura de 100 graus Celsius e pressões de 10 kPSI. Bem, eu acredito que a série FK vai atender a sua aplicação. Porém, como você comentou, 10.000 PSI, poderíamos estar verificando qual o diâmetro da linha que você está trabalhando. Se for de 1/4, poderíamos estar fazendo um estudo de caso aí para trazer para baixa pressão, que seria 1/4 de polegada, por exemplo. É 1/8? Não, o nosso seria, eu acredito que de 1/4. Mas 1/8 eu vou ter que consultar para esses materiais que você comentou, Asteloy e 6 Mole. O 6 Mole de 1/4 acredito que nós temos sim. Só identificar a questão da faixa de pressão de trabalho do tubing, se tem uma espessura de parede que seja condizente à pressão. Mas é um estudo de caso aí que o Rocha, com certeza, ele tem bastante propriedade e vai levar essas informações até o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pérez. Eu pediria ao Marcelo ou ao Diogo que colocassem, por favor, na tela, enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta, o QR Code aqui para a pesquisa de opinião, por favor. E enquanto também nós não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria apenas de informar que o próximo webinar será de Smart Product, Sistema de Medição e Temperatura e Pressão Inteligentes para Analítica, na terça-feira da semana que vem, às 10 horas, no dia 14/7. Pedirei então ao Marcelo, obrigado Marcelo e Diogo, e o Pérez ele gostaria de fazer algum complemento aqui enquanto nós ainda não temos outras perguntas. Sim, o Rogério Rodrigues ele está realmente confirmando aí a questão do número de remontagens. As conexões FOGELOC ou até mesmo o nosso conceito é sempre dar ao nosso cliente uma referência, não somente quando ele vai efetuar a primeira montagem do seu sistema, como também ele deve garantir as próximas remontagens. Isso é uma preocupação que os nossos clientes eles têm em sua linha de processo, ou na sua oficina, ou
ou no seu equipamento, para que ele pode ter um controle de manutenção e garantir aí baixos custos de reposição de material. É claro que tudo isso que nós estamos falando é uma parte financeira, mas o requisito mais importante de tudo isso que cobre financeiramente é a segurança. E a Swagelok, ela tem essa questão do conceito. Então, esse motivo que faz com que você tenha uma referência de como você deve montar corretamente uma conexão com referência, onde você vai checar se você montou corretamente através de um procedimento. É uma única empresa que dá o procedimento e que garante o procedimento, e as remontagens também por elas serem também confiáveis. Acredito que você poderia ter um pouco mais de informação referente à série FK, Rogério, um consultor nosso levando até você a informação de como que ele trabalha na questão da remontagem. Você fica em que região, por favor? Bom, enquanto o Rogério está respondendo aqui ao Pérez, eu queria só fazer uma correção. Eu havia feito uma pergunta, inclusive, sobre a HPU, e não coloquei exclamação, e me foi esclarecido aqui que a HPU é Hydraulic Power Unit, por isso que eu estou colocando aqui, inclusive, no chat, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que significa HPU, que havia sido respondido em português pelo Pérez ali em cima, porém, era só para a gente ter exatamente a nomenclatura alinhada com o anagrama aqui. Vamos lá, Felipe Lima está agradecendo o Diogo e Marcelo. Felipe Lima, se eu não me engano, o Felipe Lima que trabalhou conosco aqui há algum tempo, lá em Macaé. Muito obrigado pela participação, Felipe. Um prazer ter você aqui, mais os nossos outros parceiros e clientes. E se nós não temos mais nenhuma outra pergunta, o Rogério aqui está dizendo que é de São Paulo, mas na realidade eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto e gostaria de aprender mais sobre. Ok, Rogério, então nós daremos sequência nesse contato contigo após o webinar, fique tranquilo. Obrigado pela sua interação. Eu queria deixar mais 2 ou 3 minutos aqui para perguntas e respostas. Os nossos consultores e o suporte técnico estão à disposição. Lembrando ainda que, caso alguém queira fazer alguma pergunta no chat, acabado este webinar, não tem problema nenhum, porque este chat ele fica ativo para nós. Aproveito também para informá-los, e essa pergunta ela veio recorrente nos 14 webinars anteriores, sobre as gravações, se nós disponibilizaríamos. Sim, iremos disponibilizar. Essa área já foi criada no site da Swagelok e agora basta apenas o ajuste de algumas questões técnicas. Então, em breve, acontecerá essa divulgação sobre essa disponibilização. Muito bem, não tenho mais nenhuma pergunta aqui, então, neste caso, eu gostaria de já caminhar para o encerramento, deixar a palavra final para o Fernando, para o Marcelo e para o Diogo, agradecer mais uma vez a apresentação como um todo, agradecer a participação dos nossos clientes. Muito obrigado e passo a palavra então para o Fernando, o Diogo e o Marcelo encerrarem. Ok, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, mais um webinar nosso, e ficamos à disposição para demais outras informações assim necessárias, ok? Bom, pessoal, mais uma vez aí gostaria de agradecer a presença de todos vocês e nos colocamos à disposição aí para esclarecer ou trabalhar em conjunto com vocês as dúvidas. Tá bom? Tenham um excelente dia e uma boa semana de trabalho para todos. Senhores, só um adendo. O Cristal fez mais uma pergunta aqui, tá bom? Tá no chat aí sobre aplicações com materiais criogênicos. Pessoal, se vocês quiserem aproveitar e já responder isso em loco, por favor. Gente, a Swagelok tem material para linhas de líquidos criogênicos? Pérez, você pode nos ajudar com o suporte técnico? Obrigado, Cristal. Acredito que nós podemos trabalhar assim com a nossa linha, até porque os materiais são compatíveis para com isso, né? A sua segurança referente à instalação estaria na estanqueidade, a qual o produto, caso você venha trabalhar com essa pressão em criogenia, que é bastante interessante, gostaríamos até de conhecer um pouco mais a respeito sobre isso daí. Muito obrigado, viu? Perfeito, pessoal. Então, mais uma vez, damos por encerrado mais esse webinar. Obrigado a todos, um excelente dia e nos encontramos novamente na terça-feira da semana que vem, dia 14/7, com Smart Products. Também agradeço a presença de todos, um grande abraço, um bom dia.